Olá, tudo bem com você? Você torcedor e torcedora de várias equipes do futebol do Brasil, especialmente você, torcedora do Fortaleza, torcedor do Fortaleza. Tudo bem? Presumo que sim, espero que sim. Afinal de contas, o Leão conseguiu hoje a sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil, em uma partida em que houve um grande entendimento do que era o jogo, um grande conhecimento do que era o adversário. Também foi levado hoje a campo pela equipe do Fortaleza. E uma partida que não é que ela foi tranquila, gente. Não é que ela foi fácil, meus amigos. O Fortaleza soube fazer essa partida ficar tranquila. O Fortaleza soube fazer essa partida ficar fácil a partir da leitura dos acontecimentos prévios ao jogo, feito pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, e também pelo desempenho, né, desse plano de jogo, que foi muito bem executado pelos jogadores dentro de campo. O primeiro ponto a se destacar dessa equipe do Fortaleza é a tranquilidade com que os jogadores manejaram o jogo durante todo o primeiro tempo e também o segundo tempo, o jogo inteiro, mas especialmente no primeiro tempo, que é sobretudo aquele momento de muita tensão. O Fortaleza soube se adaptar às condições colocadas também pelo seu adversário e soube também se colocar no jogo, né, tirando o seu adversário em vários momentos da sua situação de conforto. Qual era a proposta do CRB para esse jogo? O CRB, o técnico Alain Al, ele sabe perfeitamente que Fortaleza ele poderia perfeitamente ficar esperando pelo CRB, usando a vantagem que teria, que conseguiu no jogo da ida. Mas este não é o jogo do Fortaleza. Não tem a ver com a proposta propositiva da equipe do Leandro Pici. É uma equipe que nunca abre mão, por exemplo, de tentar ter o domínio das ações, ter o domínio do jogo. Então, o que o CRB pensou, o que o técnico pensou e levou isso para os seus jogadores? Se a gente ficar atrás do nosso campo, eles não vão ficar no campo deles. Porque esse não é o jogo deles. Eles vão tentar jogar, assim como fizeram em Fortaleza. Então, nesse caso, a gente pode perfeitamente reduzir esse jogo a dois momentos. O primeiro tempo e o segundo. E no primeiro tempo, vamos tentar fazer o jogo mesmo de esperar pelo Fortaleza, porque eles certamente vão tentar fazer esse jogo em muitos momentos ali em torno da área da nossa defesa, né? E a gente vai ter a bola, a gente pode ter a bola do jogo, a gente pode ter o contragolpe, poder fazer um gol e aí a gente muda completamente o jogo. Porque se a gente faz um gol, aí podemos recuar totalmente, fazer esse jogo de contragolpe, especular muito mais, até ganhar ali um pouco ali no psicológico do jogo, da partida, no mental, né? E aí a gente, no segundo tempo, a gente pode arriscar muito mais. Ou se isso não acontecer, a gente pode arriscar, claro, na boa, desde que espaços sejam proporcionados para o nosso jogo, e se eles não forem proporcionados para o nosso jogo, podemos perfeitamente ficar esperando, porque não é uma má ideia levar esse jogo, por exemplo, para a cobrança de pênaltis. Então essa era a proposta, claramente, do CRB, que era o plano de jogo, né? Uma proposta que fazia uma leitura do que era o plano de jogo do Al, e que, de certa forma, não deixou de ser tão mal executada assim pelo CRB. Mas por que então que não deu resultado? Porque esses resultados não aconteceram porque o Fortaleza não deixou. Eles executaram, na medida possível, a sua proposta, só que essa proposta não rendeu em frutos para a equipe alagoana porque o Fortaleza não deixou, gente. O Fortaleza hoje soube fazer, sim, o seu jogo, não abriu mão do seu jogo, de tentar fazer gols no primeiro tempo, mas em nenhum momento gerou muitos espaços para a equipe alagoana. Isso foi muito interessante. Então, eu diria para vocês que se esse jogo tivesse terminado 1-0 no primeiro tempo, a equipe do CRB tentaria em algum momento da partida, acredito que não no começo propriamente do segundo tempo, até mesmo em função do que tem sido esse Fortaleza, ele voltaria para o primeiro tempo, para o segundo tempo, também tentando fazer gols, caso a partida tivesse terminado no 0-0. Mas eu acredito que a partir dos 15 minutos, o CRB faria dessa partida um confronto de muita tensão, tentando trabalhar bastante ali no setor de ataque, tentando levar bolas, cruzando bolas para a área, acionando mais velocidade a equipe, fazendo algumas alterações e tirando gente do banco para fazer esse trabalho aí de gerar velocidade para o jogo. Então o Galo não fez propriamente uma leitura ruim do jogo. O Galo, infelizmente, não conseguiu executar muito bem sua proposta, porque até tentou, mas isso não foi possível, porque o Fortaleza não deixou, né? E para isso, o Fortaleza vai a campo hoje com uma escalação bem diferente, né? O Jackson na defesa, a presença do Ronald e do Felipe. O Felipe ali como homem, no lugar do homem de meio de campo, no lugar do Matheus Vargas.
E, na verdade, a gente percebe ali que o Felipe é um jogador extremamente interessante, com um trabalho com passe muito bom, e também um trabalho de combate interessante. Ele é colocado um pouco mais à frente pelo Vojvoda, porque o técnico tem entendimento que esse Felipe pode também atuar um pouco mais à frente e qualificar mais o jogo no meio de campo, do meio de campo para o ataque. Ele tem esse entendimento, mas aí, neste jogo, o Felipe mostrou-se um jogador ainda com dificuldade para executar essas ações. É um jogador, por exemplo, que quando, em alguns momentos, ele tinha a bola ali no setor de ataque, do meio de campo para frente, quando ele tinha alguém próximo dele, ou alguém até um pouco mais distante em que ele poderia fazer o passe, ele tentava fazer o passe e fazia o passe. Mas quando, em situação em que ele precisava conduzir, ele não conseguia. Ele voltava, mostrando claramente que ele não tem mesmo, neste momento, tantas características assim de um camisa 10. Ou seja, neste momento ele ainda precisa ser construído como esse 10. É possível que isso aconteça também para que a equipe, em outro momento, caso tenha necessidade, possa utilizá-lo nessa posição. Mas qual o problema disso? Nenhum. Nenhum problema disso. Como assim não teve nenhum problema? O cara vai para fazer essa posição, fazer esse setor aí, jogar nesse setor do campo, e aí ele não consegue jogar bem e não tem nenhum problema? Não, não tem. Simplesmente não tem. Você quer dizer então que o cara previu que isso pudesse acontecer e tinha aí uma alternativa, uma forma de lidar com isso também? Sim. Foi o que o jogo mostrou. E como é que o jogo mostrou isso? Quando o Felipe não conseguia fazer esse tipo de jogo, ele recuava. E quem ia para esse setor era o Ronald. Então, na verdade, eles trocavam o tempo inteiro de posição. O Ronald se apresentava em alguns momentos muito mais ali no setor de ataque do que o Felipe. Então não teve nenhum problema. E quando o Ronald ia um pouco para frente, fazer esse trabalho aí um pouco mais ali no meio de campo, o Felipe ficava trabalhando como volante. Ou seja, e aí na verdade a gente teve uma qualificação muito boa do jogo. Por quê? Porque o Matheus Jussa é um jogador que fez muito bem, foi muito bem na partida anterior, né? Saiu provavelmente por causa de desgaste. Foi muito bom que ele descansasse no jogo de hoje. Agora, o fato é que a equipe precisava de jogadores muito atentos nessa partida. Muito atentos. O Matheus Vargas poderia também ser esse jogador. Mas apesar do grande jogo que ele fez na partida anterior, ele vem pecando em alguns momentos justamente por essa questão do foco mesmo. Ele se perde um pouco no jogo e a partir daí tem dificuldade para ter foco, e quando ele perde o foco, ele perde também a qualidade do seu posicionamento. Não era jogo para isso hoje. Era um jogo para ter muito foco na partida, muita atenção. O jogo no campo de defesa precisava ser muito qualificado, senão não daria certo. Para evitar esses ataques, esses contra-ataques do CRB, a equipe do Galo da Pajuçara quase não finalizou no primeiro tempo. Quase não finalizou no jogo inteiro. Então a gente olha para isso e fala assim, não foi um adversário fácil. Foi um jogo tranquilo para o Fortaleza. Não foi, gente. Não é uma equipe ruim. Muito longe disso. Quando eles fazem a troca de passes no setor de ataque, é muito qualificada. É muito qualificada a troca de passes que eles fazem ali no setor de ataque. Sobretudo com o trabalho ali do Diego Torres. Então, o fato do Fortaleza ter vencido a partida e aparentemente o adversário não ter colocado problema para o Fortaleza, isso não tem nada a ver isso com o CRB. Tem tudo a ver com a qualidade hoje do Fortaleza, que fez uma partida, na minha opinião, muito, muito, muito boa. Porque sobre simplesmente tirar todo o jogo, anular completamente o jogo do seu adversário dentro de campo e fazer o seu jogo de boa, sem tanta pressão, como vencera no jogo anterior, né? Conseguiu, por exemplo, fazer um jogo sem tanta pressão. Então, mesmo aquele resultado complicado, que foi construído, sobretudo no segundo tempo, ali na partida em Fortaleza, foi muito importante aquela vitória. Porque nesse jogo, nesse confronto de dois tempos, o primeiro tempo é o primeiro jogo, o segundo tempo é o segundo jogo. Fortaleza no primeiro tempo deste confronto conseguiu uma vitória, às duras penas, evidentemente, mas conseguiu. E isso gerou muita tranquilidade para o segundo tempo do confronto, que foi o jogo de hoje na cancha do Galo da Pajuçara. Fortaleza foi muito bem, houve ali alguns jogadores que se destacaram. Eu gostei muito do Crispim, gostei muito da primeira linha, mesmo o Jackson, acho que esteve muito atento na partida também. O Boeck também não teve grande trabalho, mas você percebeu quando ele foi ali, nas poucas vezes que ele foi acionado, foi muito bem também. O Tinga também fez uma partida interessante, né? Ali na frente, eu gostei muito hoje do Felipe, do DVD, né, como vocês falam ainda em Fortaleza, do David, gostei muito do David. Hoje ele esteve muito mais atento na partida, hoje ele fez um trabalho interessante também de recomposição, trabalhando no meio de campo. O Pikachu fez aquele jogo um pouco invisível aos olhos do torcedor, mas também um jogo muito importante. Então, o Ronald também jogou bem. Então, eu gostei muito do Fortaleza hoje, mas o coletivo se sobressaiu às individualidades. E graças a esse jogo, muito bem pensado, muito bem trabalhado, esse ótimo plano de jogo do Vojvoda, e o exercício, né,
a execução, na verdade, deste plano de jogo dentro de campo pelos jogadores, fez com que o Fortaleza passasse as quartas de final da Copa do Brasil sem tantas dificuldades. Agora, meu amigo, é esperar pelo adversário. É claro que, em tese, espera-se por um adversário mais tranquilo, né? Que o Leandro Piscina tem aí uma certa sorte aí no sorteio da Copa do Brasil. Pode contudo aparecer Flamengo, pode contudo aparecer aí, por exemplo, Atlético Mineiro. Tudo bem. O Flamengo ou o Atlético Mineiro vai ser extremamente difícil. Qualquer uma dessas equipes ou outras serão muito difíceis para o Fortaleza. Mas o Fortaleza também será um adversário extremamente difícil, meus amigos, para qualquer uma dessas equipes ou também de outras equipes da próxima fase da Copa do Brasil. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.